Vamos lá, a gente começa a nossa edição de hoje falando sobre o tão esperado encontro entre o chanceler do Brasil, Mauro Vieira, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. A reunião aconteceu ontem na Casa Branca. Para Mauro Vieira, a reunião foi produtiva. Para a gente analisar esse encontro e os próximos passos da aproximação entre Brasil e Estados Unidos, recebemos agora o economista Caio. Oi, Caio, muito boa tarde. Opa, boa tarde, Neila, e boa tarde a todos que estão aqui com a gente no Metrópolis agora. Caio, muito bem. O encontro aconteceu, tinha muita expectativa, de fato me pareceu ali combinar de marcar um encontro. Então foi mais um encontro para marcar um segundo encontro. Mas isso demonstra aí um estreitamento de laços diplomáticos, claro, é um passo importante aí para esse caminho de negociações entre Brasil e Estados Unidos. A nossa expectativa era muito grande ou a reunião seria apenas para esse passo mesmo? Olha, em termos de diplomacia, as coisas sempre caminham de uma maneira um pouco mais sóbria do que as manchetes acabam dando a entender, né? O Trump, ele é uma pessoa de uma personalidade muito expansiva, né? Resta ver aí só de sexta-feira passada para cá quantas manchetes envolveram vamos colocar mais taxas na China, não vamos negociar, não vamos, né? Então, quer dizer, quando a gente olha as personalidades envolvidas nesse tipo de negociação, o Lula também é bastante vaidoso, o Trump é bastante vaidoso, só que em termos de diplomacia as coisas caminham um pouco mais serenamente. O que eu visualizo que aconteceu no dia de ontem é a continuidade, um passo adicional no destensionamento das relações diplomáticas e comerciais entre Brasil e Estados Unidos. Porque vamos fazer uma recapitulação aqui. Poucos meses atrás, o que a gente tinha era os Estados Unidos colocando uma carta na mesa dizendo todo mundo, no mundo inteiro, tem 10% de tarifa e o Brasil vai ter 40% além disso, porque há uma certa perseguição ao ex-presidente Bolsonaro e isso tudo precisava parar. Isso que estava lá naquela primeira carta sinalizando isso. Um pouco antes de entrar em vigor essas tarifas, né, esses 50% sobre tudo, uma quantidade razoável de exceções acabou surgindo, outras acabaram ficando pelo caminho, e nesse meio tempo, tanto por vias privadas quanto por vias governamentais, contatos foram sendo tentados entre Brasil e Estados Unidos. E assim, uma coisa que é importante a gente sempre lembrar, às vezes a gente pensa muito no aspecto da ideologia, no aspecto político da coisa, mas a economia ela sempre acaba se sobressaindo. Tanto é que essas relações que foram sendo esticadas, né, que foram sendo discutidas, colocadas na mesa, elas não partiram só do Brasil. Produtores também dos Estados Unidos e compradores de insumos brasileiros e também de manufaturados nos Estados Unidos também estavam colocando isso na mesa. Olha, será que é uma boa ideia se o plano dos Estados Unidos é a reindustrialização e tudo mais, né, ampliar o parque fabril novamente? Se a ideia for essa, será que faz sentido a gente encarecer os insumos que a gente compra baratinho de parceiros, como é o caso do Brasil? Então, o que a gente viu acontecer nas últimas semanas e mais recentemente também nessa declaração do Trump, que acabou surpreendendo muita gente, eu sou uma dessas pessoas, dizendo, olha, encontrei o Lula ali, me parece ser uma pessoa muito bacana, só faço negócios com quem eu gosto, né, e parece que eu gostei dele, a gente deve fazer negócios. Todos esses são pequenos passos para que as coisas sigam distensionando. Isso significa que já temos acordo e toda essa sobretaxação vai sumir? Não. Mas isso não significa também, e esse que é o lado positivo, esse é o lado cheio do copo, isso não significa que a qualquer momento novas tensões, principalmente por motivos políticos, deverão emergir e melar toda a negociação. E no final das contas, por que eu bati tanto na tecla em governos que têm pessoas de personalidade bastante expansiva, como é o caso do Brasil, como é o caso dos Estados Unidos? Nesses governos, por mais que várias negociações possam acontecer paralelamente, a vontade que vai acabar valendo na ponta final é a do presidente. Tudo bem que assim, em todos os governos, se a gente for parar para pensar, vai valer a vontade de quem está com a caneta do poder na mão e não de quem articulou qualquer que seja a intenção possível.
Agora, a gente tem que sempre se lembrar, quando se tratam de personalidades mais expansivas, como são esses dois casos, se falou, é mais ou menos o que vai acontecer. Então, o que a gente pode esperar até agora é que vai acontecer um encontro entre o Trump e o Lula. Aonde vai ser? Se vai ser na Casa Branca, se vai ser em Mar-a-Lago, se vai ser em território neutro, em outro país, a gente ainda não sabe. Mas isso vai acontecer e isso significa que dos setores que ainda estão buscando essa redução desse excesso de taxação, há uma certa expectativa. Inclusive, a Associação dos Produtores de Proteína Animal soltou uma nota recentemente sinalizando isso. Olha, esse destensionamento entre Brasil e Estados Unidos pode facilitar com que a carne brasileira volte a entrar de maneira mais vigorosa nos Estados Unidos. Então, assim, não é o resolvemos todos os problemas, mas também não é o a qualquer momento novos problemas vão surgir. Porque, novamente, a economia sempre se sobressai à ideologia e à política. Entendeu? Não adianta falar, eu estou muito preocupado com o que acontece com a democracia brasileira, se o que o americano médio comprava baratinho aqui do Brasil, de repente tem um custo muito maior e eles não vão simplesmente começar a fazer lá. Acho que um exemplo clássico muito importante que a gente pode colocar na mesa, por exemplo, é o caso do café. O café, para você que não sabe, que não tem muito tato com o agro, você planta ele tem um certo ápice e você tem uma vida útil daquelas plantas, tem um certo consumo de água, tem que ter uma certa temperatura, tem que ter uma certa geografia. Então, assim, não é tão simples o americano médio falar: a gente não depende mais do mundo, então vamos plantar café aqui. E é menos simples ainda se o americano decidir fazer isso com tudo. Então, acredito sinceramente que a economia está se sobressaindo aos aspectos políticos, aos aspectos ideológicos, e ao longo do tempo a gente deve ter uma suavização. Se vai tudo voltar para 10%, eu não faço a menor ideia, é muito difícil e imprevisível, mas destensionamento é o que a gente certamente está observando agora. Bom, eu vou puxar pelo gancho da sua última frase, porque na quarta-feira à noite ou no fim da tarde, o secretário de Comércio dos Estados Unidos concedeu uma entrevista coletiva. O assunto, na verdade, era a China, nem era o Brasil, mas ele foi perguntado sobre a questão do Brasil e por que o Brasil estava sendo sobretaxado aí com 50% de taxa. Ele disse, olha, a taxa, na verdade, do Brasil é de 10%, essa sobretaxa de 40%, ela é política. A gente pode esperar, então, que este secretário, ele e também Marco Rubio, levem em consideração ainda essa questão política nas negociações aí da taxação? Eu acredito que sim, mas cada vez menos, porque no final das contas, o grande efeito que acaba sendo esperado com esse tipo de política, né, que a meu ver é bastante isolacionista, que os Estados Unidos têm colocado em prática agora, o grande objetivo é reduzir a sua dependência do resto do mundo. O que acaba sendo traduzido em um ponto a ser observado, que é o déficit comercial. Mas, no fundo, a grande preocupação dos Estados Unidos com esse conjunto de políticas, se eles estão certos ou não, são outros 500, mas a grande preocupação dos Estados Unidos é: a gente depende muito do mundo. A gente costumava ser a fábrica do mundo, ainda são, de fato, o centro de pensamento do mundo, né, de desenvolvimento, de tecnologia, mas a gente era a fábrica do mundo e agora a gente depende do mundo para basicamente qualquer coisa. Então a gente precisa sair disso. Acredito sinceramente que quando se for observado que no curto prazo, se houver uma manobra muito radical a nível desse isolacionismo, isso vai se transmitir em preços mais altos, em dificuldade para essa própria reconversão industrial que os Estados Unidos objetivam. Tudo que tiver na mesa que for nessa direção vai começar a sair aos poucos. Por exemplo, especificamente nesse caso da China, é uma coisa que é muito interessante. O déficit comercial, que é bastante apontado pelos Estados Unidos com a China, é na casa de 400 bilhões de dólares, e o déficit comercial com o resto do mundo passa de $1 trilhão. Só que se a gente for parar para pensar, essa questão das terras raras, que são, assim, muito importantes para a indústria de defesa dos Estados Unidos e também para a indústria de tecnologia, que são duas indústrias aí que puxam bastante os Estados Unidos para cima,
essa questão não totaliza US$ 1 bilhão, ela totaliza, na verdade, US$ 200 milhões. Então, quer dizer, uma questão muito pequenininha em termos financeiros, é claro, que tem um impacto muito grande, né? Desenvolvimento de indústria, desenvolvimento, avanços da parte da indústria de defesa e de tecnologia. Será que os Estados Unidos vão seguir dizendo, porque a China, ela sacaneia o resto do mundo, e ela não é democrática? Ou será que eles vão falar assim, se a gente deixar uma cadência mais adequada dessas terras raras virem da China, enquanto a gente não consegue outros parceiros, e aí, inclusive, vale o pequeno parênteses, quem sabe o Brasil seja um desses parceiros, esse tipo de negociação ainda pode acontecer, a gente ainda está vendo isso acontecer. Será que os Estados Unidos vão bater sempre na tecla, mas a China é uma ditadura, a China é um país fechado, ou eles vão dizer o que é que a gente precisa da China para que a nossa reconversão industrial, a reconversão industrial que a gente está querendo fazer por aqui, vire realidade? Então, digo mais uma vez, o aspecto político ele conta? Claro que ele conta. Tanto é que, se não fosse o caso, aquela primeira carta que coloca sobre a taxação de 40% no Brasil, uma das maiores aí, não teria acontecido. Agora, ela é o fator pivotal? Ela é o peso ali que desequilibra? Ela é a gota que faz o balde transbordar? Sinceramente, eu acho que não. O que faz isso é a economia e a capacidade que os Estados Unidos terão agora e nos próximos anos de ficar menos dependentes do mundo, que esse é o grande objetivo. E um último ponto que eu acho que vale muito a pena dizer é o seguinte: agora a gente tem focado, né, tem surgido muitas informações dizendo o Bessent, né, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, liberou uma linha de US$ 20 bilhões para a Argentina, agora está liberando mais uma de outros 20 bilhões. A nível de América Latina, não existe só a Argentina. Um outro país extraordinariamente relevante em termos de soft power, em termos de proximidade a ser mantida na América Latina, é justamente o Brasil. Então, assim, não faz muito sentido para os Estados Unidos, no final das contas, ter insumos muito majorados, né, em termos industriais, isso seria uma péssima ideia, e também não faz muito sentido continuar jogando o Brasil ainda mais para o colo da China. Entendeu? Então, tem muita coisa a ser observada, muita coisa mesmo, que vai além de eu estou muito preocupado se vocês tiraram fulano, beltrano, ciclano de certa rede social e por isso nós não vamos negociar com vocês. É um fator que chama atenção e que provavelmente vai entrar na mesa? Sim, mas não é um fator pivotal. Agora, Caio, quando a gente acha que está tudo dentro dos eixos, que o caminho está aberto, que Lula e o presidente Donald Trump já estão se acertando, ontem houve essa reunião entre Marco Rubio e Mauro Vieira e aqui no Brasil o presidente Lula participou de um evento do PCdoB onde ele acabou criticando políticos de outros países, claro, ele não disse o nome de Donald Trump, mas ficou muito claro que ele estava criticando Donald Trump sobre essa possível invasão e interferência na Venezuela. Eu vou pedir para a produção rodar esse trechinho, porque me pareceu muito estranho esse tipo de fala no mesmo dia da reunião nos Estados Unidos. Isso, porque todo mundo diz que a gente vai transformar o Brasil na Venezuela. E o Brasil nunca vai ser a Venezuela e a Venezuela nunca vai ser o Brasil. Cada um será ele. O que nós defendemos é que o povo venezuelano é dono do seu destino e não é nenhum presidente de outro país que tem que dar palpite de como vai ser a Venezuela ou vai ser Cuba. O que nós dizemos publicamente é que Cuba não é um país de exportação de terrorista. Cuba é um exemplo de povo de dignidade. Tantas coisas que nós dissemos, mas muitas vezes a gente não é entendido. Aí, além de exaltar Cuba, o presidente Lula fez essa referência aí a Donald Trump no mesmo dia da reunião. E ele parecia bravo, Caio. Então, fica aí a dúvida. Será que a reunião foi tão boa para o presidente Lula ficar assim, nessa situação? Olha, o Lula, se eu puder utilizar uma expressão vinda de uma música aí que fez bastante sucesso no ano passado, do Kendrick Lamar, o Lula é o famigerado Master Manipulator. O Lula, em que ele vai, e para cada público que ele fala, ele adapta o que é que ele está querendo entregar. Não, parece que são coisas, mas vamos pegar esse caso recente agora, que até na chamada inicial você comentou, olha, ficou sério Jorge Messias. Cara, o Lula, ele deu a entender da posse até agora que ele iria fazer um governo super inclusivo,
vou considerar diversas características físicas, pessoais da equipe de governo, e que ele iria ter uma frente ampla, tal qual teve ali durante a campanha. E da posse para cá, o que a gente observou é que as escolhas foram muito direcionadas ao que o Centrão sempre demandou, tanto em cargos governamentais, em cargos de estatais, agora até inclusive em relação ao próprio STF. E no fim das contas, ainda assim, se você for dar uma olhada em redes sociais, agora as pessoas que veem o Lula dizendo, não, por exemplo, essa questão específica do STF, não, o Lula deveria colocar uma mulher negra. Agora você vê pessoas que defendem que seria esse o caminho ideal, também não vou entrar nesse mérito aqui, mas defendem que seria esse o caminho ideal por uma questão de diversidade, de equidade e tudo mais, dizendo, mas o Jorge Messias, ele é um cara branco, ele é evangélico, mas não é tão assim. Então, assim, o Lula, ele adapta muito bem, isso aí realmente a gente tem que tirar o chapéu, ele adapta muito bem o discurso ao local onde ele está. Uma coisa que eu gosto sempre de lembrar também, em 2022, né, eu acompanhando aí diversas entrevistas dos candidatos, e eu lembro de uma entrevista que ele deu no Canal Rural, uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou assim, não, porque, nos meus governos anteriores, você vê, o ministro da Agricultura nunca foi alguém do PT. Eu tenho certeza que ele torce muito para que o pessoal mais aguerrido nunca veja essa entrevista, porque ele basicamente deu a entender. Vocês podem votar em mim com tranquilidade, porque eu não vou colocar alguém que não seja competente para uma área tão importante quanto a área agrícola. Agora, em um evento potencial de lançamento do Plano Safra, aí ele pode dizer, olha, a gente dividiu o Plano Safra em pequenos produtores e grandes exportadores, porque agora a gente se importa com o pequeno produtor. Então, assim, eu acredito sinceramente que está muito embrionário, está muito, assim, estamos engatinhando ainda na redução de tensões entre Brasil e Estados Unidos. Lado positivo, a tensão, a meu ver, ela não deve se aumentar, não tem motivo nenhum. Até uma outra coisa que eu achei interessante, saiu, né, uma nota conjunta entre o governo americano e o governo brasileiro, que não tem acontecido, por exemplo, nem em negociações com a Suíça. Né? A presidente da Suíça, quando saiu aquela tarifação de 39%, ela pegou um avião, foi até os Estados Unidos, assim, no outro dia, e saiu de lá completamente decepcionada e até um tanto irritada também, dizendo, olha, conversei aqui e não fui compreendida, e a ideia deles é que a Suíça está sacaneando os Estados Unidos, então a gente vai ter essa taxação. E aqui, quando a gente olha para o caso brasileiro, o Lula bateu o pé, olha, não vou ligar, não vou entrar em contato, não vai interferir nas nossas coisas, e no fundo, o que volta também naquela questão de personalidades expansivas, se vocês vissem assim algum documentário sobre a vida do Trump ou lessem aquele Art of the Deal, uma coisa que é muito importante dele é o seguinte, ele despreza pessoas que são puxa-sacos. Então, as pessoas que são duras na queda, são difíceis de lidar, são as pessoas que ele mais admira e que ele mais vai acabar correndo atrás. De novo, isso significa que vai tirar toda essa sobretaxação, vai voltar tudo para 10? Não. Mas, a meu ver, com tudo que a gente tem até agora, mesmo com esse fio desencapado que ambos acabam representando de tempos em tempos, a tensão não deve ficar maior. Eu acho que seria muito improvável. E a resposta para que essa tensão não fique maior é a economia.